Chá mate, chá preto, chá verde, chocolate, chimarrão, tereré, refrigerante à base de noz de cola, refrigerante à base de guaraná, energético. O que todas essas bebidas têm em comum é a cafeína. Isso, claro, além do consumo enorme que a gente faz delas. Eu mesmo escrevi esse vídeo aqui na base do café e essa preferência não é exclusividade nossa. Ela também acontece na natureza. Nós conhecemos pelo menos 60 espécies de plantas que fazem cafeína nas folhas, como a erva mate, nos frutos, como o café, ou até nas flores, como a laranja e o limão, ou melhor, na laranjeira e no limoeiro. E se pensarmos em moléculas parecidas com a cafeína, como a teobromina do chocolate, esse número passa de 100 espécies. E não é como se fossem todas plantas próximas, de uma mesma família ou de um mesmo grupo que compartilham essa preferência. Essa capacidade evoluiu em grupos diferentes de plantas que não são relacionadas. A cafeína foi inventada mais de uma vez entre elas. A questão então é, por quê? Por que tantas plantas diferentes chegaram em uma mesma solução com uma mesma molécula? E o mais legal é que a resposta parece ser a mesma na natureza e na nossa preferência. Pode ser pelo poder estimulante da cafeína. Em grandes doses, a cafeína pode ter um efeito inseticida e matar os predadores de uma planta. Pulgões alimentados com ela na dieta cresceram menos e se reproduziram menos, o que por algum tempo se pensava que era a única ou pelo menos a principal função dessa molécula, servir de defesa contra predadores que poderiam comer a planta. Mas a quantidade que acontece em muitas plantas pode ser bem menor do que essa dose letal. Isso não explica a presença da cafeína em algumas situações como as flores de algumas plantas. As flores, afinal, estão lá para serem visitadas e muitas vezes por insetos. Então não faz sentido colocar um veneno nessas partes. A questão é que tudo muda quando a gente diminui a concentração de cafeína para poder estudar os efeitos dela. Em doses menores, ela passa a ter um efeito estimulante parecido com o nosso, só que nos insetos. Em abelhas, por exemplo, adicionar na dieta uma concentração de cafeína equivalente àquela que as flores oferecem deixou as abelhas mais dispostas. As rainhas colocaram mais ovos e as operárias trabalharam mais intensamente. O que talvez explique porque todo o trabalho oferece café ou chá de graça para os seus operários. Com estimulantes e com açúcar, todo mundo vai render mais. E nas mamangavas a gente pode ver um pouco do efeito que pelo menos eu busco no café. Elas memorizaram o cheiro e as flores visitadas com cafeína com mais facilidade. O que lembra o efeito da cafeína entre nós humanos, onde ela facilita a estimulação de neurônios de memória e de aprendizado. E é aqui que fica mais fácil de entender qual pode ser a importância da cafeína para tantas plantas e por que ela pode aparecer inclusive nas flores. A flor é um mecanismo que as plantas têm para poder garantir a sua reprodução, atraindo polinizadores. Polinizadores como morcegos ou abelhas, que podem visitar várias flores em seguida e com isso levar o pólen de uma flor para outra. Em troca, para atrair esses polinizadores, a planta pode oferecer uma solução com água e açúcar na flor, que é o néctar. O que custa energia para a planta fazer e para os polinizadores que vão até ela. Abelhas e morcegos dependem de memorizar as boas flores que já procuraram e quais já visitaram. E a planta precisa dosar o açúcar que ela oferece para conseguir chamar os polinizadores de volta, mas sem se acabar no processo. E ainda tem a concorrência de outras plantas que também estão oferecendo open bar de néctar para os seus polinizadores. Quando as plantas colocam a cafeína nessa jogada, elas podem estar dando um reforço da memória junto com o açúcar da flor. A planta está convidando os polinizadores para tomar um cafezinho e aproveitando esse reforço de memória que a cafeína pode dar para poder garantir que mais visitantes vão lembrar de se lembrar. E o efeito na memória também pode acabar sendo vantajoso em uma outra direção. Ter cafeína em outras partes das plantas, como as frutas do café ou as folhas da erva mate, pode servir junto com outras defesas e com o próprio gosto amargo que a cafeína tem e lembrar quem precisa se alimentar dessa planta de que ela é perigosa. Bom para lembrar quem deve voltar de voltar e quem deve se afastar de manter a distância. E nesses dois casos, reforçar a memória parece ajudar a planta a encurtar o caminho na hora de ensinar os seus insetos.
Nós não somos abelhas, mas a nossa preferência de consumo não é lá tão diferente também. Entre café, refrigerante, chás e afins, a combinação de açúcar e cafeína também faz muito sucesso entre as pessoas. A cafeína é uma droga psicoativa consumida por até 80% da humanidade todos os dias, e isso pode trazer uma mudança de preferência que você talvez não tenha nem percebido. Eu, pelo menos, comecei a reparar que depois que eu comecei a tomar café sem açúcar, o que ressalta o gosto amargo dele, eu comecei a consumir mais comidas e bebidas amargas. O que eu talvez tenha aprendido a fazer sem nem me dar conta de que aprendi na base dessa manipulação que a cafeína pode fazer. Sim, porque entre os gostos que a gente pode sentir, amargo não é uma preferência universal. Geralmente esse é um gosto aprendido que as pessoas desenvolvem com o tempo. Os sabores doce, salgado e umami, que é aquele gosto de proteína que o glutamato monossódico pode despertar, são sabores que a gente reconhece como gostosos e procuramos mais deles. O doce geralmente indica calorias na comida, o que deve ter muito valor até a gente conseguir nadar em calorias alimentares nos tempos recentes. O salgado indica a presença do sal, que é um nutriente que já fez muita falta na nossa evolução. E o umami indica a presença de proteínas. Já o azedo e o amargo são bem mais dependentes do contexto e podem indicar mais do que alguma coisa que a gente quer comer. A preferência por eles pode ser mais moldada pelo que a gente comeu ao longo da vida e até pelo que a nossa mãe comeu durante a gestação enquanto éramos bebês. O amargo, por exemplo, pode indicar toxinas nas plantas, como os alcaloides fazem em geral. Então, evitar alimentos amargos, ou pelo menos alimentos muito mais amargos, pode ser uma boa. Tanto que as plantas podem fazer isso com os frutos, que é acumular mais moléculas amargas enquanto o fruto ainda está verde e depois degradar esse amargor e aumentar a quantidade de açúcares nas frutas conforme elas amadurecem e chegam no ponto ideal para poderem ter sementes dispersadas lá de dentro. O que é uma tendência que nós humanos reforçamos com a seleção artificial das plantas que a gente cultiva, que ficaram muito mais doces e menos amargas. Mas não comer nada com gosto amargo pode nunca ser viável, porque nem todo gosto amargo é tóxico para a gente. E algumas vezes o que dá um gosto amargo pode ter até uma função mais terapêutica, como o quinino da água tônica que ajudava a combater a malária. Ou como é o caso da cafeína que a gente curte tanto. Então a capacidade de reconhecer o amargor na comida é muito importante, mas o quanto desse amargor e quais alimentos a gente tolera é uma coisa que é mais aprendida com a nossa dieta. E também depende da nossa sensibilidade ao amargo que as pessoas podem herdar. Tem pessoas que são super sensíveis ao gosto de amargo na comida e mais do que isso, tem até a capacidade de perceber a cafeína pelo paladar que parece ter influência genética. Ao ponto que tem um estudo no Reino Unido onde já identificaram pessoas com uma variação genética que são mais sensíveis à cafeína. E o que essas pessoas fazem com o café? Consomem mais, em média. Segundo os pesquisadores, pode ser um sinal de que essas pessoas tinham mais facilidade para poder criar a associação entre situações prazerosas e o consumo do cafezinho. E a coisa vai ficando mais complexa conforme se estuda isso. Essas pessoas com mais sensibilidade à cafeína consomem menos chá do que a média dos britânicos, enquanto que pessoas que têm mais sensibilidade ao quinino consumiam menos café e tomavam mais chá, para uma coisa que também tem um gosto amargo. É comum a nossa preferência e os gostos mudarem ao longo da vida, mas pelo menos no meu caso, eu acho muito suspeito que justo quando eu comecei a fazer um consumo constante de café sem açúcar, de repente cervejas amargas como as APAs e as IPAs e até o chocolate 70% começaram a ter um gosto bem mais gostoso para o meu paladar. As plantas ensinam as abelhas a voltar para as flores e eu desconfio que eu pelo menos acabei aprendendo com o meu cafezinho a voltar para certas comidas. As variações genéticas podem influenciar a sensibilidade à cafeína, ao gosto amargo e também guardar outras informações preciosas sobre você, como as suas origens e até a predisposição a desenvolver doenças. Se você quer descobrir o que diz o seu DNA, vem conhecer o Meu DNA, que é uma empresa brasileira de testes genéticos que tem a missão de democratizar o seu acesso às suas próprias informações genéticas. O Meu DNA Premium é o teste que só com uma amostra de saliva já dá detalhes sobre a sua ancestralidade e sobre suas predisposições genéticas de saúde.
Pelo teste de ancestralidade, você descobre quais das 88 populações espalhadas pelo mundo você tem no seu DNA e vai ter acesso exclusivo a conteúdo sobre a história e a cultura dos seus ancestrais. Já o resultado de saúde analisa sua predisposição genética a várias doenças hereditárias como câncer, diabetes monogênica, colesterol alto, entre outras condições, e um resultado positivo aí não significa uma sentença, mas sim uma oportunidade de você e a sua médica ou seu médico de confiança traçarem uma estratégia de prevenção para diminuir as chances de uma doença se desenvolver. Se você quer saber o que o seu DNA diz, ou pode dizer sobre você, aproveita que o meu DNA manteve o valor mais baixo que eles já trabalharam na história só para vocês. Eu não estou exagerando, são mais de R$600 de desconto e você não vai encontrar essa promoção em mais lugar nenhum. Para garantir, acesse o link que está na descrição e use o cupom ATILA para finalizar sua compra. Agora, se você quer mais conversas sobre a genética e o que a gente tem para despertar com ela no nosso corpo e sobre essas preferências e a malandragem das plantas, aproveita, se inscreve aqui no canal e volta. E faz o seguinte, toma um cafezinho quando você estiver vendo o vídeo, que aí no próximo vídeo você vai lembrar mais fácil.